Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma Mente em Cristo. Hoje, para honra e glória do nosso Pai, faremos a leitura do 289º dia, seguindo com a leitura de Jeremias, capítulo 28, versículo 1 ao 29, versículo 32. Iniciaremos a leitura das cartas a Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 1 ao 20. Salmo 86, versículos 1 ao 17 e Provérbios, capítulo 25, versículo 17. Amados, hoje iniciaremos a leitura das cartas a Timóteo. As cartas de Timóteo 1 e 2 foram escritas pelo apóstolo Paulo entre os anos 63 e 67 depois de Cristo, sendo a primeira durante a sua liberdade, provavelmente na Macedônia, e a segunda já preso em Roma pouco antes da sua morte. Ele escreveu para Timóteo, seu filho na fé, um jovem pastor de igreja em Éfeso, com o propósito de instruí-lo, encorajá-lo e prepará-lo para enfrentar falsos ensinos, liderar com sabedoria e permanecer fiel ao Evangelho em tempos difíceis. As cartas de Paulo a Timóteo foram escritas nos momentos mais críticos da vida do apóstolo, e a primeira carta é como um manual pastoral. Paulo orienta Timóteo, seu filho na fé, a liderar a igreja com firmeza, combater falsas doutrinas e cuidar do rebanho com temor e responsabilidade. Já a segunda carta é o coração de um pai espiritual prestes a morrer. Preso em Roma, Paulo escreve sua despedida, encorajando Timóteo a não se envergonhar do Evangelho, mesmo em meio à perseguição. É como se dissesse: filho, termine bem, guarde a fé e pregue até o fim. Essas cartas não foram escritas só para Timóteo, foram escritas para mim e você. Em tempos de confusão, apostasia e frieza espiritual, Deus ainda levanta Timóteos, jovens ou velhos, dispostos a continuar pregando, mesmo que o mundo vire as costas. O que Paulo deixou não foi só a doutrina, foi um legado de fidelidade até o fim. Hoje iniciaremos a leitura dessas lindas cartas a Timóteo, mas antes vamos agradecer ao nosso Pai e pedir a direção no estudo. Pai amado, graças te damos por tudo. Te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado e te pedimos perdão pelos nossos pecados, pois somos errantes e totalmente dependentes de ti. Te pedimos que o Espírito Santo de Deus nos dê a direção nessa leitura e que nós tenhamos o entendimento da tua palavra de acordo com a tua vontade. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Jeremias capítulo 28, versículo 1 ao 29, versículo 32. No mesmo ano, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, isto é, no 5º mês do 4º ano, Ananias, filho de Azur e profeta da cidade de Gibeão, falou comigo na casa do Senhor, na presença dos sacerdotes e de todo o povo. Ele me disse: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Quebrei o jugo do rei da Babilônia. Dentro de 2 anos eu trarei de volta a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia. Eu também trarei de volta a este lugar Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, e todos os exilados de Judá que foram para a Babilônia, diz o Senhor. Porque quebrei o jugo do rei da Babilônia. Então o profeta Jeremias respondeu ao profeta Ananias na presença dos sacerdotes e de todo o povo que estava na casa do Senhor. Jeremias disse: amém, que assim faça o Senhor. Que o Senhor confirme as palavras que você profetizou e traga de volta a este lugar os utensílios da casa do Senhor e todos os exilados que estão na Babilônia. Mas ouça bem esta palavra que eu falo a você e a todo o povo. Os profetas que houve antes de mim e antes de você, desde a antiguidade, profetizaram guerra, calamidade e pestes contra muitas terras e grandes reinos. O profeta que profetizar paz será conhecido como profeta enviado pelo Senhor, apenas quando a sua palavra se cumprir. Então o profeta Ananias tirou a canga que estava no pescoço do profeta Jeremias e a quebrou. Depois falou na presença de todo o povo: assim diz o Senhor:
Deste modo, dentro de 2 anos, quebrarei o jugo que Nabucodonosor, rei da Babilônia, pôs sobre o pescoço de todas as nações. Diante disso, Jeremias, o profeta, foi embora, seguindo o seu caminho. Mas depois que Ananias, o profeta, quebrou a canga que estava no pescoço do profeta Jeremias, veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Vai e fale com Ananias, dizendo: Assim diz o Senhor. Você quebrou uma canga de madeira, mas ela será substituída por uma canga de ferro, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Porei um jugo de ferro sobre o pescoço de todas as nações, para servirem Nabucodonosor, rei da Babilônia, e elas o servirão. Até os animais selvagens eu entregarei a ele. Então o profeta Jeremias disse ao profeta Ananias: Escute bem, Ananias. O Senhor não o enviou, mas você fez com que este povo confiasse em mentiras. Por isso, assim diz o Senhor: Eis que eu o expulsarei da face da terra. Você morrerá ainda este ano, porque pregou rebeldia contra o Senhor. E o profeta Ananias morreu naquele mesmo ano, no 7º mês. São estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo de Nabucodonosor, que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, as autoridades de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi levada por Elasa, filho de Safã, e por Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ela dizia o seguinte: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados, que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto. Casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor. Porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Não, eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então, vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor. Eu farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor. E trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Vocês dizem: o Senhor nos suscitou profetas na Babilônia, mas assim diz o Senhor a respeito do rei, que se assenta no trono de Davi e de todo o povo que vive nesta cidade. Os irmãos de vocês, que não foram com vocês para o exílio, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eis que enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, e farei com que sejam como figos ruins, que são tão ruins que não se podem comer. Eu os perseguirei com a espada, a fome e a peste. Farei deles um motivo de espanto para todos os reinos da terra e os porei por objeto de maldição, de horror, de vaias e de deboche, contra todas as nações para onde os tiver dispersado. Porque
Eles não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, que sempre de novo lhes enviei por meio dos meus servos, os profetas. E vocês também não quiseram me ouvir, diz o Senhor. Portanto, escutem a palavra do Senhor, todos vocês exilados, que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a respeito de Acabe, filho de Colaías, e de Zedequias, filho de Maacéias, que estão no meio de vocês, e profetizam mentiras em meu nome. Eis que os entregarei nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os matará diante dos olhos de vocês. Daí surgirá nova espécie de maldição entre os exilados de Judá que estão na Babilônia. Que o Senhor faça com que você e o que fez com Zedequias e Acabe, os quais o rei da Babilônia assou no fogo. Isso porque fizeram loucura em Israel, cometeram adultério com as mulheres de seus companheiros e anunciaram falsamente em meu nome palavras que não lhes mandei dizer. Eu o sei e sou testemunha disso, diz o Senhor. A Semaías de Neelão, diga que assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Em seu próprio nome você enviou cartas a todo o povo que está em Jerusalém, a Sofonias, filho de Maacéias, o sacerdote, e a todos os sacerdotes, dizendo: O Senhor o constituiu sacerdote em lugar do sacerdote Joiada, para que, na casa do Senhor, você se encarregue de todo louco que quer passar por profeta, para lançá-lo na prisão e prendê-lo no tronco. Então, por que você não repreendeu Jeremias de Anatote, que profetizava no meio de vocês? Pois nos enviou mensageiros à Babilônia para nos dizer: o exílio vai ser longo, construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto. O sacerdote Sofonias leu essa carta em voz alta para o profeta Jeremias. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Mande dizer a todos os exilados, assim diz o Senhor, a respeito de Semaías e Neelão, visto que Semaías profetizou a vocês sem que eu o tenha enviado e fez com que vocês confiassem em mentiras. Assim diz o Senhor. Eis que castigarei Semaías de Neelão e a sua descendência. Ele não terá ninguém que habite entre este povo, e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porque pregou rebeldia contra o Senhor. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 1 ao 20. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Senhor, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, esteja com você. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões de que o serviço de Deus na fé. O objetivo desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Algumas pessoas se desviaram destas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Sabemos que a lei é boa, se alguém se utiliza dela de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os iníquos e profanos, para os que matam o pai e a mãe, para os homicidas, para os que praticam a imoralidade, para os que se entregam às práticas homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que fazem juramento falso e para tudo o que se opõe à sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado.
Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que no passado era blasfemo, perseguidor e insolente. Mas alcancei misericórdia, pois fiz isso na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, que sou o principal pecador, Cristo Jesus pudesse mostrar a sua completa longanimidade, e eu servisse de modelo para todos os que hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todo o sempre. Amém. Esta é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a seu respeito, que firmo nelas. Você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Entre estes estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que aprendam a não blasfemar. Salmos 86, versículos 1 ao 17. Oração de Davi. Inclina, Senhor, os teus ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois sou piedoso, ó Deus meu. Salva o teu servo, que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo o dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e perdoador, rico em misericórdia para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondeste. Não há entre os deuses quem seja semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, se prostrarão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Põe em meu coração o desejo de temer o teu nome. Eu te darei graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim, e um bando de violentos procura me tirar a vida. Eles não te consideram, mas tu, Senhor, és Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Volta-te para mim e tem compaixão de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os quais me odeiam. Pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Provérbios capítulo 25, versículo 17. Não seja frequente na casa do seu próximo, para que ele não se canse de você e passe a detestá-lo.